Fala galera do Fielzaço. Chega! Não dá mais. O Corinthians foi um bando em campo contra o São Paulo e mais uma vez o Dorival Júnior mostrou que não tem controle nenhum sobre esse elenco. A gente tomou um baile no Morumbis. E não foi só o placar de 2-0 que doeu, foi a postura, a vontade, a apatia. O Corinthians parecia um time pequeno, perdido, sem alma. E contra o São Paulo, que é freguês histórico, virou freguês da freguesia. Tá na hora de dar nome aos culpados. E no fim do vídeo, eu vou falar direto o que o Dorival tem que fazer agora. E não é mudar o time. Já se revoltou também? Então já mete o dedo no like, se inscreve aí e bora desabafar junto aqui no Fielzaço. No primeiro tempo, o São Paulo mandou no jogo. As jogadas pelas pontas desmontaram a nossa defesa. O Corinthians parecia nem saber que tinha lateral. O Félix Torres, improvisado, foi engolido. E o pior, a gente viu o Luciano desfilar em campo. Fez os 2 gols e ninguém marcou o cara. O Corinthians teve só uma chance real com o Romero. E adivinha? Perdeu. O Memphis, um fantasma, saiu no intervalo, sumido. E o que Dorival fez? Jogou o Guinegão na fogueira e rezou. Sem padrão, sem intensidade, sem comando. A torcida do São Paulo fez festa, e a nossa só sofreu. De novo. Isso porque já são 7 jogos sem vencer eles, um tabu vergonhoso que só cresce. E a zona de rebaixamento tá logo ali, batendo na porta. O time é o 10º, mas não engana ninguém. É só olhar em campo para ver que do jeito que tá, a queda é questão de tempo. E aí, para piorar, ainda teve isso aqui ó. Escuta o que o Dorival falou na coletiva. Presta atenção no que esse homem tá dizendo depois de mais uma vergonha. Boa noite a todos. Vamos dar início à entrevista coletiva do técnico Dorival Júnior. Dorival, boa noite, aqui na sua frente. Queria que você explicasse o primeiro tempo, principalmente do Corinthians, que foi um pouco abaixo quando o Corinthians tomou os 2 gols, e as substituições no intervalo, né? Saíram o Bidu, o Carrijo e o Memphis. O motivo das substituições, por favor. Obrigado. Félix, Carrijo... Isso, exato, desculpa. Félix, Martínez e Memphis. Quando falta energia para marcação, quando falta energia para combate, para encurtar, para diminuir espaço, para tirar a condição da equipe adversária girar a bola, você vai sofrer sempre, em qualquer equipe, em qualquer circunstância. E foi isso que aconteceu. Primeiro tempo irreconhecível em razão, principalmente, da falta dessa postura, da falta dessa condição, de você poder agredir o adversário com muita energia, encurtando o caminho, buscando... pressionar já na saída de bola. Isso nós não fizemos. Não fizemos, pagamos um preço muito alto. É inaceitável acontecer da forma como aconteceu. Mas quando você não tem o fator energia do seu lado, ajudando, auxiliando, buscando, encurtando, diminuindo espaço, você acaba proporcionando ao adversário a condição de poder jogar. As alterações eu tinha que fazer algo, o time perdendo 2-0, tinha que mexer dentro daquilo que eu estava observando. Tirei 3, poderia ter tirado 5 ou 6, porque não foi um primeiro tempo dentro do padrão que o Corinthians mereça e daquilo que todos nós esperamos e aguardamos de uma equipe como essa. Dorival, aqui à sua direita, Luiz Fabiani, da Rádio Bandeirantes. Em cima dessas trocas, ainda mais especificamente da do Memphis, a opção da saída dele foi de ordem tática, técnica ou até disciplinar? E uma segunda, se você conta com o Yuri Alberto para esse próximo jogo contra o Cruzeiro. Por que disciplinar? Em que sentido? Por conduta, às vezes por postura dentro de campo, na pressão em cima dos adversários. Não, é técnica. Excessivamente ou exclusivamente técnica. Apenas isso. Foi necessário e nós tivemos que alterar. Qualquer um pode entrar ou sair dentro de uma equipe, independente de nome. O que eu preciso é que todos cumpram funções que são importantes. Se nós não tivermos a energia para cumprirmos, eu tenho que alterar. Dorival, aqui, Rafael Esgrilles, energia... Do Yuri. Do Yuri. Desculpa. Do Yuri. Ainda não. Dorival aqui, Rafael Esgrilles, Energia 97. E é claro que o assunto Memphis, quando você conversa com os torcedores, divide opiniões.
Alguns defendem o Memphis, outros acham que o Memphis, pelo custo que ele tem, ele não entrega o que ele prometia quando chegou ao time do Corinthians, por ser um astro internacional. Para você, ele está abaixo do que ele pode render? O Memphis hoje é mais trabalhoso discutir esse assunto Memphis pela baixa produtividade do jogador? Te dou até o direito de fazer uma outra pergunta, mas eu não vou falar aqui individualmente de jogadores, me desculpe. O que eu tenho que falar, eu falo internamente com o atleta. Tá? Se eu tiver que fazer uma correção, ou dar um incentivo, ou parabenizar por alguma atitude, isso daí eu faço internamente. Jamais aqui eu vou expor um atleta em qualquer condição que for, tanto positiva quanto negativamente. Tá? Caso queira, fique à vontade. Oi, Dorival, boa noite. Bruno Cassoso, do GE. Especialmente no primeiro tempo, a gente via que os homens de frente do Corinthians, o Memphis, Romero, o Garro, tentavam subir para pegar os zagueiros do São Paulo e facilmente o São Paulo conseguia superar essa barreira e depois tinha superioridade do meio de campo para frente. Ali era uma questão de intensidade, de entrega dos jogadores, como você pontuou na sua primeira pergunta, ou teve também uma dificuldade de encaixe de marcação do Corinthians no primeiro tempo nessa pressão? Não, a energia. Faltou energia, você vai abrindo espaço. E aí é feito o dominó. Até porque o Garro, em momento nenhum, ele tinha a obrigação da marcação sobre os 3 zagueiros. Essa função era dos 2 homens de frente. O Garro ficava com os homens de dentro, do meio. E eles tiveram, sim, espaço, porque encontraram passe por dentro, batendo dentro, vai bater lá fora. Bateu lá fora, o movimento ele é muito longo. E, a partir daí, você não tem mais como neutralizar. Quebrou a primeira linha de marcação, você acaba ficando exposto. E foi isso que aconteceu. Na falta de energia para o combate, eles tiveram liberdade de movimento, coisa que já aconteceu com a equipe do Corinthians em muitos jogos. Hoje, a equipe de São Paulo se aproveitou muito bem e mereceu o 2-0 do primeiro tempo. Tudo bem, Dorival? Boa noite. Bruno Faria, da Rádio CBN. Eu queria te ouvir com relação ao Félix Torres, improvisado na lateral direita. Você não tinha o Mateuzinho por conta da suspensão, mas ele é substituído no intervalo, né? Ali o São Paulo criou as principais chances e conseguiu os 2 gols no primeiro tempo. É claro que eu não quero ouvir sobre o erro individual, mas a improvisação ali acaba dificultando a vida do atleta? Obrigado. Ele jogou 3 partidas com a gente e foi um dos melhores em campo. Você se lembra disso, há algumas rodadas atrás? Então, eu acho que, por coerência, ele tinha que voltar nesse momento. Por quê? Porque faltou o Matheus. Ele, naturalmente, por aquilo que ele produziu, ele teve merecimentos para retornar. O segundo gol, sim, saiu pelo lado, mas uma jogada em que houveram vários movimentos antes da batida do Wendel, da bola atravessada e a entrada do Luciano. O primeiro gol não, o primeiro gol foi por dentro, nós perdemos uma jogada por dentro e acabou ocasionando o gol da equipe de São Paulo. Não foi pelo lado, por isso que não houve assim um erro pontual de um ou outro atleta, mas sim uma jogada centralizada que acabou nos tirando a possibilidade de uma recuperação de bola, e a partir daí saíamos para um ataque, nós fomos surpreendidos pelo retorno da bola em condições de definição do Luciano. Obrigado. Dorival, boa noite. Lucas Belotti, da Rádio Band News FM. Você falou muito sobre a intensidade como sendo um problema e também até uma motivação para esse resultado. Queria falar sobre a parte tática, se você acha que as coisas ocorreram como você pensava, que a formação inicial atendeu às suas expectativas, e se você coloca realmente só na intensidade ou entende que também houve, por sua parte, da comissão, um erro tático de montagem do elenco para essa derrota de 2-0? Foi o mesmo esquema que nós jogamos a partida anterior. Pode ser o esquema tático que for. Se você não tiver energia, força, intensidade, você não terá êxito. Independe disso aí. É lógico que um posicionamento ou outro pode ter interferido, pode. De repente, individualmente, um atleta não está numa grande noite, treinador tomar algumas decisões, pode até acontecer. Mas se você não tiver energia, não tiver força, pode ser o esquema tático que for, você não supera o seu adversário. Hoje, nós tivemos um primeiro tempo muito abaixo daquilo que a gente vinha produzindo. E fomos penalizados por isso, tomando aí 2 gols, merecidamente, em razão daquilo que nós deixamos de fazer.
Dorival, boa noite. Henrique Vigliotti aqui embaixo da Rádio Cracknet Euro 17. Dorival, sei que já falou sobre o Memphis, sobre várias questões do atleta, mas uma questão que ainda não foi perguntada foi em relação a ele não ter sequer retornado para o banco de reservas ali na segunda etapa para assistir a partida. Teve alguma explicação? Foi opção dele? Como é que foi essa conversa com o Andrés no intervalo? Não, desculpa, eu não vi isso aí. Eu estou com atenção no jogo, para mim. Eu vou tentar me informar a respeito da situação. Os jogadores, cada um toma suas decisões. Isso aí é uma questão individual de cada um. Boa noite, Dorival. O Corinthians, no primeiro tempo, teve aquela oportunidade ali com o Romero, né? Você acha que, se o gol, obviamente, sai, o jogo poderia ser outro, mas o que você acha que faltou para o Corinthians continuar tendo essa pegada, que ali naquele lance teve uma boa troca de passe, conseguiu chegar bem? Então, o que você acha que faltou para manter esse ritmo e tentar, consequentemente, o gol? O Corinthians vinha jogando sempre com aproximação, vinha tendo ótima posse de bola, trocas de passe na maioria dos jogos. No primeiro tempo de hoje, nós não conseguimos tê-lo, nós não conseguimos encurtar a marcação. Dificilmente tomamos uma bola na zona central, que seria uma zona de uma transição, e isso nós estávamos fazendo muito bem. Com isso, nós comprometemos muito aquilo que nós vínhamos realizando, e eu reconheço que hoje foi um primeiro tempo muito abaixo daquilo que nós vínhamos fazendo. Eu tenho que entender dessa maneira e tentar trabalhar para poder corrigir tudo isso. Dorival, boa noite. Gabriel Braga, agência e o Timão. Eu queria fazer um comparativo entre os dois trabalhos, porque você chega ao Corinthians no dia 28 de abril e o técnico do São Paulo foi apresentado tem menos de um mês, no dia 24 de junho. O que é, para mim, no mínimo curioso, porque o São Paulo hoje, no Clássico, se mostrou um time muito mais organizado do que o Corinthians. O que você acha que está faltando para o Corinthians melhorar o seu desempenho? E não falo só de resultados, mas os desempenhos, e se você acha que o seu trabalho ainda tem algum tipo de margem de evolução. Obrigado. Margem de evolução, isso daí quem vai mostrar é o tempo, quem vai mostrar a repetição e resultados. Eu acho que a gente, como equipe, a gente vinha crescendo, sim. Primeiro tempo de hoje, eu não tenho nem como mensurar aquilo que... até porque nós deixamos muito a desejar. Voltamos a ter um equilíbrio no segundo tempo, porém já com um resultado negativo. Você correr atrás de um 2-0, as coisas se tornam muito mais simples e mais fáceis para o adversário. Nós temos que continuar trabalhando, buscando, acreditando e tentando encontrar um caminho que é necessário para a recuperação da equipe. Dorival, aqui, boa noite. Bianca Molina, TNT Esportes. Dorival, eu não sei o quanto tu consegues te blindar em relação ao que se fala externamente, especialmente em redes sociais, né? Queria saber o quanto tu te sente respaldado pela atual direção do Corinthians, o presidente em exercício, o Fabinho Soldado, que te acompanha aqui hoje na entrevista coletiva. Já se fala sobre um entendimento de que talvez o teu trabalho não esteja exatamente entregando o que se esperava no tempo que se esperava. Tu sente isso, ou isso é só realmente algo externo e interno, tu ainda te sentes confortável para seguir executando aquilo para o qual tu foste contratado? Obrigada. Bom, primeiro no Brasil você não tem essa condição de você poder estar tranquilo em sentido nenhum, nunca, em equipe nenhuma. Quem avalia meu trabalho está aqui, nosso diretor de futebol, o presidente. Eles têm essa condição. Eu acho que essa pergunta deveria ser dirigida a ele. Eu estou desenvolvendo o meu melhor dentro do Corinthians, buscando as correções, buscando a melhoria da equipe. As oscilações elas acontecem e tem desequilibrado um pouco esse trabalho. Nós temos que encontrar um caminho que nos dê uma sustentação, uma segurança um pouco maior. Na grande maioria das equipes que eu passei, nunca tive esse tipo de problema. Estou enfrentando nesse momento. Agora, é um fato que nós temos que conviver e trabalharmos para que a recuperação aconteça. Dorival, boa noite. É o terceiro jogo consecutivo, desde a volta, que você utiliza o mesmo esquema tático, começa o jogo com o mesmo esquema, ali com os 4 jogadores no meio, ali na posição de losango, que é um esquema que o Corinthians conseguiu, atuou nos principais jogos do fim do ano passado, quando teve aquela arrancada com o Ramon, e nos jogos principais do título paulista.
Por que esse esquema deu certo em algum momento antes da sua chegada e por que não tem dado certo contigo? E em relação à pergunta do Yuri, o senhor disse que não está disponível no próximo jogo. Tem alguma previsão já de quando o Yuri fica disponível? Não, ainda não. Ele já voltou, tem feito trabalhos, agora tem que respeitar os protocolos que consideram um determinado período de tempo para uma recuperação. Enquanto não finalizarem esses protocolos, enquanto ele não bater esse tempo, não tem como fazê-lo, até porque aí você estaria expondo o atleta e o próprio departamento médico do clube. Desculpa, a primeira... Tem um jogador que é fundamental para que tudo isso dê certo. Chama-se Yuri Alberto. Nós estamos tentando reequilibrar a equipe com o Memphis, o retorno do Rodrigo, que está começando a voltar a uma normalidade depois de várias rodadas. É a terceira partida do Rodrigo apenas, depois de um longo tempo parado. Memphis está começando a retornar também depois de uma lesão que o tirou por um bom tempo. E eu aguardo agora de um jogador que é fundamental e que é responsável pela maioria dos nossos gols. Professor, claro que futebol tem muita rivalidade, mas outro dia você foi campeão aqui pelo São Paulo, um título inédito, você foi ovacionado, e hoje você recebeu muitas vaias e xingamentos na entrada em campo. Você ficou chateado? Não, de maneira nenhuma. Cada um encara da forma como quer. Eu tenho que entender a condição do torcedor. Agora, eu não posso jamais, como um profissional de futebol, ficar de fora torcendo para que um outro profissional perca uma partida, para que eu possa voltar para um clube. Eu jamais faria isso. Jamais. Para quem me conhece, sabe o que eu estou falando. Estou muito feliz no Corinthians. É um grande desafio na minha vida, na minha carreira, assim como o foi o São Paulo. E eu acredito que nós deixamos aqui dentro um grande trabalho. Agora, as pessoas entendem como quiserem. Eu volto a falar que, profissionalmente, eu tenho que seguir aquilo que a minha consciência sempre me levou, e me conduziu e me trouxe até esse momento que eu aqui estou. Dorival, boa noite. Matheus Quintino, Portal Meu Timão. Eu queria duas questões com você. Primeiro, o Gustavo Henrique, né? Ele não jogou no meio da semana, nem viajou, e hoje ele estava no banco de reservas. Queria saber se ele não está com condições ainda de atuar 90 minutos, ou foi uma decisão sua hoje, e você enxerga que hoje ele é reserva do Corinthians. E um outro questionamento sobre o ataque. Todos os seus jogos até aqui, o Corinthians só em um jogo fez mais de um gol, né? Que foi o jogo contra o Internacional na Neoquímica Arena. O que você acredita, esse baixo desempenho do ataque do Corinthians? É apenas um momento dos atletas, ou você acha que o esquema, alguma coisa está acontecendo que o Corinthians não está conseguindo desempenhar melhor lá na frente? Obrigado. O esquema é o mesmo que a equipe vinha jogando. O que temos é diferença de nomes. E a falta de um jogador que vinha sendo fundamental e importantíssimo nesse contexto todo. Eu já falei algumas vezes e não quero ficar me defendendo em razão de tudo isso. Para mim, o Corinthians tem 3 jogadores que são diferenciais na equipe. Esses 3 jogadores nunca atuaram juntos comigo. O retorno desses atletas está acontecendo agora. Garro está fazendo comigo a 3ª partida e meia. Memphis um pouco mais, talvez. E o Yuri saiu no momento que a equipe vinha numa crescente, fazendo jogos de melhor nível. É um matador, é um definidor nato, e é natural que a falta de um jogador desse tipo nos tira a possibilidade de gols. Poucos jogadores têm essa característica que o Yuri tem e que estava nos dando aí resultados importantes. O Gustavo é um jogador que vinha sendo titular da equipe, ficou um longo tempo, uma operação, fez uma partida de 90 minutos, com certeza não estaria recuperado na sua totalidade para a partida seguinte, nós o seguramos. Agora é questão de tempo para ele poder voltar a brigar pela sua condição. Sério, depois de ouvir isso, dá para manter esse cara? Dá para acreditar que o Dorival vai tirar o Corinthians desse buraco? Não dá. Chega de entrevista mole.
Chega de discurso calmo. O Corinthians precisa de um técnico que bata na mesa, que cobre, que mude alguma coisa. Tá na hora do Dorival fazer um favor pro Corinthians, pedir o boné e ir embora. Agradece e vaza, porque do jeito que tá, ele vai afundar o time. A torcida já percebeu. Só falta a diretoria acordar. O São Paulo se afastou da zona. E o Corinthians tá se aproximando dela perigosamente. E não adianta vir com coletiva, com desculpa, com Memphis de bengala. Ou muda, ou cai. Comenta aí, você acha que o Dorival ainda tem que ficar? Ou é hora de mudança urgente? Quero ver tua opinião nos comentários. Vai Corinthians!